Muitos talvez não se lembrem, ou sequer nem saibam do ocorrido. Mas aí vai um relato bem rápido. Quando a quinta edição de Vampiro à Máscara foi lançada nos Estados Unidos lá em 2018, uma polêmica sem precedentes se instaurou entre os fãs do RPG. Alguns trechos do livro pareciam tender demais a posicionamentos controversos por parte da editora. E logo surgiram acusações de apologias ao neonazismo, pedofilia, homofobia e outras podridões desse tipo. Tons de reclame por parte dos consumidores e panos quentes por parte da editora foram trocados várias vezes, até que a Paradox, uma espécie de conglomerado e meio que dono da White Wolf, interveio e disse que a White Wolf estaria proibida até segunda ordem de publicar materiais a respeito do próprio cenário. Livros tiveram que ser recolhidos, novas impressões veriam seus trechos considerados problemáticos, e imagino que isso tudo tenha saído muito caro para todos os envolvidos. Esse caso talvez tenha sido o expoente mais recente de duas coisas positivas. Uma, que o posicionamento firme e protestos por parte dos fãs é algo que realmente funciona. 2, que é possível sim publicar materiais RPGísticos simplesmente errados. Mesmo considerando que o mundo das trevas é um lugar obviamente sombrio, hostil e injusto, foram os próprios fãs do cenário que consideraram em não raras oportunidades esses posicionamentos narrativos e protagonismos errados. Tanto a White Wolf quanto a Paradox se retrataram e se desculparam em oportunidades futuras, mas o climão foi inevitável. Quanto a isso, eu gostaria de oferecer um pequeno estudo de dois casos. Falamos sobre a representatividade no RPG no vídeo anterior, mas acho que ainda é necessária uma análise mais sólida. Coincidentemente ou não, olhamos para um outro produto da própria White Wolf. Em Lobisomem o Apocalipse, os jogadores interpretam mais comumente os lobisomens do título. Criaturas metamorfas cujo drama se vê numa guerra de proporções quase cósmicas pela sobrevivência do planeta. A nação Garou, em todas as suas formas, luta contra o espírito da destruição e da corrupção manifesto através da poluição e da exploração predatória do planeta e da própria humanidade. Embora o conceito mítico do lobisomem seja algo bastante ocidental, houve uma tentativa de tornar as tribos as principais facções desse RPG, inspiradas em culturas de diversas partes do mundo, o que é muito legal, até olharmos mais de perto. Imagino que problemas semelhantes ocorram com outras tribos também, mas meu ponto no momento é com os Portadores da Luz Interior, originalmente chamados de Stargazers, que sei lá por que foram traduzidos desse jeito. Eles são inspirados em culturas principalmente do leste asiático, tendo grande parte de sua filosofia baseada no budismo e no daoísmo. Considerados tipicamente uma tribo mais mística, filosófica e reclusa quase ao ponto do ostracismo, aliás, a tribo chegou a ser retirada e resumida a um apêndice lá no livro básico da terceira edição. O meu primeiro pé atrás começou com a inspiração geral num termo bastante vago e generalista como culturas do leste asiático. Índia, Coreia, China, Japão e todas as outras culturas que chamamos de leste asiático são bastante diferentes entre si, mas embaçamos o nosso julgamento para essas diferenças nesse caso, talvez por razões de facilitar uma narrativa RPGística. Mas mesmo assim, esse é o menor dos problemas nessa situação. O suplemento da tribo, originalmente publicado em 1993, menciona na página 50 um Feng Shui que é muito estranho quando comparado com o Feng Shui do mundo real. Ele é uma prática quase holística, para se usar quase que exclusivamente espelhos para melhorar as energias de um determinado lugar. O Feng Shui na verdade não lida com leitura das energias do lugar, pelo menos não de uma maneira mística. E espelhos são sim relacionados à prática, mas são apenas uma dentre as milhares de ferramentas que a geomancia chinesa dispõe. Ao invés de, misticamente, sentir as energias do lugar, Feng Shui tem muito mais a ver com regras e tradições predeterminadas para se harmonizar o ambiente. O livro da tribo veio a ganhar uma nova versão em 2003, onde o Feng Shui não é nem sequer mencionado. Meu ponto aqui não é exatamente a alteração do que é o Feng Shui de lobisomem em relação ao que é o Feng Shui existente no mundo real. Autores têm total liberdade criativa para criarem o que quiserem, baseados no que quiserem, mas é no mínimo problemático simplesmente distorcer algo vindo de uma cultura minoritária num produto que provavelmente será consumido por pessoas nem um pouco minoritárias. Isso pode, inclusive, passar uma noção errada
E perde-se a oportunidade de falar daquilo que aquela cultura realmente é, e aquilo que ela realmente transmite. Quando se analisa o resto dos escritos da editora, não só a respeito dos portadores, mas de todas as outras tribos de lobisomem, percebe-se facilmente que isso não se deve por causa de uma pesquisa preguiçosa. A discrepância passaria, portanto, a ser intencional. Em um outro caso, em um outro RPG, a inspiração em culturas do leste asiático é evidente. Em Lenda dos Cinco Anéis, o cenário é o país continental de Rokugan, regido por uma classe nobre de samurais e cujas terras são divididas em vários clãs. Em vários pontos do cenário nota-se a inspiração em homenagem a essas culturas, mas também há mudanças bem peculiares em alguns termos. Isso, claro, além da própria romantização da figura do samurai, que raramente coincide com os samurais históricos do Japão pré-industrial. Em Rokugan, por exemplo, não temos sumo, temos sumai. As próprias religiões de Rokugan, o oportunismo e o shinseísmo, são obviamente baseadas no shintoísmo e no budismo, respectivamente. E é aí que está o ponto que considero interessante para o nosso caso de estudo. Conforme eu disse antes, autores e mestres de RPG são perfeitamente livres para criarem o que quiserem em seus materiais, livros, suplementos e mesas. Porém, se você está se inspirando em alguma cultura e alterando certos pontos ao ponto do objeto que você está se inspirando tornar-se irreconhecível, então por que não mudar o nome dele de uma vez? Você está criando algo novo, que pode vir ou não ser bastante inspirado em algo já existente, mas que nessa encarnação é indubitavelmente novo. Então por que não dar a ele um nome novo? Lenda dos Cinco Anéis de maneira alguma é um produto perfeito em termos de representatividade, já que muitos fãs também têm discutido se suas ilustrações não têm retratado, talvez não tão acidentalmente assim, personagens caucasianos ao invés de asiáticos. Em tempo, a própria White Wolf chegou a seguir esse mesmo raciocínio quando criou, por exemplo, a arte marcial Garou do Kai Lindo, que aliás parece uma palavra ainda meio estranhamente perdida entre os idiomas chinês e japonês. Mas então por que esse mesmo princípio não teria sido aplicado tão bem a esse bendito Feng Shui de lobisomem? Se você cria algo diferente da versão existente no mundo real, creio que faça total sentido alterar também o seu nome, justamente para evitar esse tipo de confusão que estamos discutindo. O intuito dessa análise não é sentenciar esses dois RPGs a vereditos universais e eternos. Lobisomem pode vir a ser um perfeito exemplo de consciência pluricultural e representatividade na próxima edição. Todos nós esperamos que sim. E Lenda dos Cinco Anéis tem problemas em outros aspectos também. Mas por uma análise bastante peculiar e de apenas uma postura autoral sugerida, eu acho que eu já falei até demais a respeito. Mas queremos também saber a sua opinião, não só a respeito desses dois casos em específico. Mande-nos o que achou ali pelos comentários. Mostre o vídeo para seus amigos e diga-nos o que eles acharam também. Até lá, se inscreva no canal, deixe um like no vídeo. Até a próxima. Ótimas rolagens a todos!